Aleluya, aleluya, aleluya. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós que somos observadores do século XX, ou XXI, olhando para trás essas passagens e essa história, ficamos um pouco perplexos. Pensa de novo comigo o que aconteceu. Jesus tinha muitas vezes falado que ele ressuscitaria. Tinha anunciado que sofreria, que seria traído, que seria entregue nas mãos dos sacerdotes, que seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos não entendiam, apesar de Jesus ter advertido tantas vezes isto. Inclusive, os discípulos de Emaús dizem que as mulheres foram naquele dia pela manhã, que encontraram o túmulo vazio, que alguns dos companheiros deles também foram e encontraram tudo como as mulheres falavam, mas a Jesus não viram. E que estão fazendo estes 2 discípulos de Emaús? Estão fugindo de Jerusalém. Eles devem ter pensado: gente, a coisa vai ficar feia. O corpo de Jesus não está mais no túmulo e vão culpar a gente de ter roubado. É melhor que vamos para Emaús. E aí partiram estes 2. Imagina, Jesus tinha anunciado a ressurreição, tinha acontecido a ressurreição, Jesus tinha aparecido às mulheres e ainda eles não acreditam e vão embora.
Por que acontece isto? Por que nos custa tanto acreditar na ressurreição? O próprio Jesus dá uma resposta a essa pergunta. Ele disse assim: como sois, disse Jesus, sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas disseram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí agrega o Evangelho que Jesus, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, Jesus falou assim: são sem inteligência e lentos para crer. Se você vai ao dicionário, você me vai perdoar, mas é o dicionário. O dicionário fala assim. Mas se você vai ao dicionário e busca a definição da palavra idiota, é justo isso, sem inteligência e que não termina de acreditar. Ou seja, Jesus foi mais elegante, mas foi isso o que quis dizer. Como é que vocês não entendem? Mas a resposta é mais profunda. Eles não entendem porque eles não leem as Escrituras. Eles não meditam as Escrituras. Eles não contemplam ni aprofundam na Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus revelada. E conosco acontece a mesma coisa. Vem uma desgraça, vem uma doença, perdemos um ente querido, e nos perguntamos: por que Deus faz isso? Por que Deus permite estas coisas na minha vida? Mas você não vê que isso é para nosso bem? Você não vê que Deus, não é que Ele mande essas coisas. Isso acontece porque o mundo está desajustado, está ferido pelo pecado original e todo mundo sofre aqui. Mas Deus usa esses fatos e essas coisas para nosso bem. E é tudo o que Ele tenta nos dizer através das Escrituras. Mas, como digo, muitas vezes, tristemente, nós não entendemos porque não frequentamos o estudo da palavra, porque não lemos a palavra de Deus. Recentemente, agora em março, estamos em abril, imagina, um mês atrás, 17 de março, saiu uma última pesquisa de Ibope sobre uso de mídia social e meios de comunicação e tudo isso. Adivinha, isto é uma coisa surpreendente se você pensa, mas adivinha a média do brasileiro por dia frente à televisão. A gente não... Eu vou falar para vocês, 5 horas e 17 minutos. Coisa incrível. 5 horas por dia. A média nacional é uma coisa realmente surpreendente. Por isso nós não entendemos as Escrituras, porque gastamos 5 horas em televisão e não chega nem a 5 minutos na Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas não dedicamos tempo para ela, dedicamos tempo para a televisão e para outras coisas. Lê-se filmes e outras coisas, não? Então, Jesus disse assim: se vocês querem entender a vontade de Deus, vocês têm que ir à Escritura e ler a minha palavra. Deus nos fala através disto, das Sagradas Escrituras, não? Inclusive, Jesus acusa a los fariseos de que los fariseos no reconocen Jesus porque eles também não estudavam as Sagradas Escrituras. Imagina os fariseos, não? Mas ele diz assim: vos estáis equivocados, fala Jesus a los fariseos, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus nos falou uma vez, isso está em João, no capítulo 8, que nós, se frequentávamos a palavra de Deus, nós teríamos a vida dele dentro de nós, uma luz e uma sabedoria especial. Jesus dizia: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará da ignorância, vos libertará do medo, vos libertará da insegurança, vos libertará da tristeza, vos libertará de todas essas coisas que o mundo e a vida nos aprisionam. Então temos que ir à palavra de Deus e meditar com frequência nela. Do mesmo jeito que Jesus fez com os discípulos de Emaús, que ele dizia que partindo por Moisés e passando por todos os profetas, ele foi guiando os discípulos para entenderem as Escrituras. Acredite, se você dedicar mais tempo a ler a Bíblia, a estudar, a aprofundar a palavra de Deus, você vai compreender melhor a vontade de Deus. Ele vai te guiar, como guiou também aos discípulos de Emaús.
Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, se vocês me permitem. Como estudar a Bíblia? Ou melhor, primeiro, por que não estudamos? E depois, como estudar a Bíblia? De um jeito breve, eu vou colocar isto depois na internet, aí vocês podem aprofundar, não quero estender-me muito agora neste momento. Primeiro, por que não estudamos a Bíblia? Saben, primeiro, não estudamos a Bíblia porque não sabemos como ler a Bíblia. Não temos uma guia para ler a Bíblia. A Bíblia é complicada, a Bíblia não é um livro, a Bíblia são muitos livros. É como uma grande floresta, e você não entra na floresta sem um guia, porque senão você pode perder. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas, em muitas épocas, em muitos lugares, em muitas línguas, com muitas culturas, com muitas tradições. Então, aí se fez uma coleção de livros e não tem um fio condutor claro. A gente precisa uma guia. Agora, precisamente porque nós não temos essa guia, muitas vezes nos perdemos. Entramos na Bíblia e achamos complicado, não entendemos o que está falando, porque diz isso, porque diz aquilo. E então, desistimos. Eu me lembro muito quando eu era estudante em Roma, seminarista, assistimos a um curso de Bíblia de um autor americano que se chamava Scott Hahn. Muito bom. Eu tinha 20 e poucos anos. E eu me lembro que eu me sentava, americano, eu me sentava no auditório a escutar a Scott Hahn e dizia, só para dizer para vocês que chegava a hora do almoço e eu não me lembrava que era a hora do almoço. Quando você tem 25, 27 anos, isso é uma coisa digna de notar, não? Mas eu estava tão absorvido com o discurso da Bíblia e todo o que ele explicava, e gente, que era como que te abria um cenário impressionante. E eu pensava, é muito bom, mas eu jamais vou conseguir tirar da Bíblia tanto conhecimento como este cara aqui. Né? Porque não estava familiarizado, me parecia impossível. Mas acredite, não é tão difícil. A gente precisa uma guia, a gente precisa um método. Em segundo lugar, nós estudamos a Bíblia porque nos falta motivação. Não temos uma motivação forte. Porque não experimentamos ainda o fruto, a alegria, a transformação que produz quando Deus nos fala através da Bíblia. Porque Deus fala, esse livro não é um livro qualquer, o Espírito Santo está aí entre as páginas da Bíblia. Então, ele fala muito, mas quando nós não temos esse fruto espiritual, então nos falta essa motivação. Em terceiro lugar, nós não estudamos a Bíblia porque somos preguiçosos. É difícil. A gente tem que... Hoje vivemos em um mundo em que a gente prefere não pensar. Só senta frente à televisão, aperta um botão e alguém pensa por você. E te entrega todo masticado. Só que isso não é o melhor método. A Bíblia, de fato, não é assim. A gente tem que dedicar tempo e tem que meditar. Santa Teresinha de Lisieux explicava algo sobre a oração que se aplica perfeitamente à Bíblia. Ela dizia que nossa oração passa por 3 etapas. E eu diria que a Bíblia, o estudo da bíblico, passa também por 3 etapas. Ele comparava a oração, e eu comparou a Bíblia a um jardim. Quando você tem que regar um jardim, o primeiro que tem que fazer é regar com um balde. Então imagina, você vai ao poço, amarra o balde, desce, pega água, tem que puxar o balde cheio de água, pesado, depois tem que levar o balde até e regar as plantas, e depois repetir o processo. Isso é muito cansativo. Mas essa é a primeira etapa. Al princípio é muito cansativo. A segunda etapa é que começamos a regar com uma mangueira. A gente simplesmente dá a volta à torneira e começa a regar. Também cansa, mas é mais fácil. Não? Assim também, quando a gente vai pegando um pouquinho de familiaridade, é mais fácil meditar a Bíblia. A terceira etapa, a gente não faz nada. Deus faz chover. Quando precisa água, Deus manda a chuva. Essa é a etapa perfeita. Mas, para chegar lá, a gente tem que passar por esses estágios. E aí é onde nós falhamos muitas vezes. Então, 3 princípios básicos para estudar a Bíblia. O primeiro é o seguinte: o estudo bíblico é para aplicá-lo na vida. Não simplesmente para interpretar a Bíblia, não simplesmente para saber muito da Bíblia. Tem pessoas que sabem muito da Bíblia, mas que não vivem a Bíblia. Não serve. Todo o que está aí é para ser aplicado em nossa vida. Eu diria mais ainda, você não chega a entender direito
lo que Deus está te falando através da Bíblia, se você não aplica. É aí onde nós entendemos a Bíblia, na prática da vida. Paulo decía a seu discípulo Timoteo: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Não tem desperdício. O texto de São Paulo é muito bom, mas gostaria de destacar a parte que diz: a Bíblia serve para ensinar a maneira certa de viver, para saber como praticar as boas obras. Isso é o que é a finalidade do estudo bíblico. É por isso que nós vamos todos os dias à Bíblia, não? O próprio Tiago, o apóstolo Tiago, dizia: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, primeira coisa, a Bíblia la interpretamos, la lemos para aplicarla à nossa vida. Em segundo lugar, nós lemos a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada sistematicamente. Não posso pegar um texto da Bíblia em um lugar e dizer assim: isto diz aí, então isso é palavra de Deus e isso se cumpre, ponto. Não, porque sobre o mesmo tema tem muitas passagens na Bíblia. E às vezes um texto eu interpreto de uma maneira, mas em outra passagem ele me oferece uma outra interpretação. Então eu vou moldando a interpretação de acordo a todas as passagens da Bíblia que tratam sobre isto. Este é o grande defeito dos protestantes. Eles pegam um texto e deixam fora outros. Lutero mesmo, por exemplo, quando interpretou a Bíblia na carta aos Romanos, de que só importava a graça, nossas obras não valiam nada, ele considerou a carta aos Romanos, mas não considerou a carta de Tiago, onde diz que uma fé sem obras não vale de nada. Ele diz só a graça, só a fé, mas depois Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, o erro esteve em meditar uma parte e deixar a outra. Otro erro clásico son los testimonios de Jehová. Eles dicen que van a salvar só 144,000 pessoas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en Apocalipsis, ele dice así, Apocalipsis en el capítulo 7: enseguida olhé y diante de mí descortinábase una grande multidão tan vasta. No, perdón, antes de eso dice así: entonces me fue revelado o número dos que fueron selados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Entonces dicen los testimonios de Jehová, só 144,000 y están esgotando los billetes, ven a comprar conosco, ¿no? Mas el problema deles es que no leyeron lo que decía Apocalipsis 7, o mesmo capítulo de Apocalipsis, só un poco más para frente, y era lo que estaba leyendo antes. Enseguida olhé y diante de mí descortinábase una grande multidão tan vasta que ninguém podía contar, formada por pessoas de todas las naciones, tribus, povos y lenguas. O sea, y todos eles entraban en el lugar frente al trono y al cordeiro, etc. Então, por que fala que 144,000? Se um pouquinho mais para frente, no mesmo texto, fala que a multidão era incontável. De novo, porque eles escolhem umas partes e deixam outras. Então, estudo sistemático. E, finalmente, o estudo da Bíblia nunca esgota a riqueza. A gente vai à Bíblia e encontra uma riqueza. Já entendi essa passagem. Já não preciso mais voltar para ele. Não. A Bíblia sempre nos entrega algo novo, porque o Espírito Santo está nela. Eu posso voltar 1000 vezes e 1000 vezes vou encontrar um texto que me inspire e que me ajuda. Tinha um santo, se chamava San Efrem. Era um monge lá em Turquia no século IV, entre o século IV e o século V, que escreveu algo muito belo. Ele dizia assim: o sedento, comparando a Bíblia a uma fonte de água, ele diz: o sedento enche-se de gozo ao beber e não se aborrece por não poder esgotar a fonte. Vença a fonte a tua sede, mas não vença a tua sede a fonte. Pois se tua sede se sacia sem que a fonte se esgote, quando estiveres novamente sedento, dela poderás beber. Então, é assim mesmo. O Espírito Santo nunca esgota, você sempre pode voltar a ela. Então, pronto, rapidamente, como estudar a Bíblia? Cinco métodos simples. O primeiro é o método devocional. Ou seja, Lectio Divina, não? Pegar um texto, ler o texto, lerlo por segunda vez tal vez,
E aí eu vou destacando algumas palavras, algumas frases que me chamam a atenção. E disso eu simplesmente pergunto, como posso eu aplicar isto à minha vida? O que Jesus me está pedindo através desta passagem? Como posso aplicar isto na minha vida? E termino fazendo uma oração. É algo muito simples. Tenho que definir uma hora do dia para rezar, ler um pedaço da Bíblia, reler, ver o que me chama a atenção, o que o Espírito Santo me está mostrando através desta passagem bíblica, perguntar-me como aplicar isso na minha vida, o que quer Jesus para mim, e depois fazer uma oração de agradecimento, de gratidão com Jesus. Olha que simples. Santa Teresinha de Lisieux, de novo, diz que ela usava muito este método, que nunca lhe falhou. Segundo método, também muito simples, é método temático. O que significa isto? É o sentido ao contrário. Você escolhe um tema. A família, o sacrifício, o amor, a humildade, a coragem. Tá? E aí busca na Bíblia todas as passagens que falam disso. Bom, antes de buscar, faz assim. Primeiro define um tema. Depois escreve de 3 a 5 perguntas que você gostaria que a Bíblia respondesse sobre essa coisa. Sobre a humildade. 5 perguntas. Ou 3 perguntas. O que é a humildade? Como viver a humildade? Faça umas perguntas. E depois vou a buscar todas as passagens da Bíblia e vou vendo o que essas passagens bíblicas me falam dessas perguntas que eu estou buscando. Para isso ajuda muito ter um dicionário bíblico, não apenas a Bíblia, ter um dicionário bíblico, porque aí eu busco uma palavra e vem um monte de referências bíblicas, ou ter uma internet, não? Tem muita Bíblia na internet. Eu, sinceramente, vou falar aqui uma confissão para vocês, gosto muito de uma que se chama bibliaportugues.com.br. Ela não é católica, mas o site funciona muito bem, as referências são muito ricas. Aí você vê uma tradução protestante, tudo bem, mas aí você vai à Bíblia católica e busca o equivalente nosso. Enquanto referências, a página é ótima. Ou, se você quiser, pergunte todas as passagens sobre X tema no ChatGPT. Funciona ótimo. Eu já estou usando sempre que preparo uma homilia. Ele te traz um monte de informação também legal. Que fala, o outro dia perguntei para o chat, o que fala São Pedro sobre São Paulo? Porque eu me lembrava que havia uma parte de uma carta onde Pedro falava de Paulo, não? Mas não me lembrava da citação. Não? Imediatamente me trouxe o texto. Não? Então, são referências, mas primeiro o tema e depois todo o que a Bíblia fala sobre 3 ou 4 ou 5 perguntas. Um terceiro método, o método biográfico. Isto é muito simples. Você pega um personagem da Bíblia, identifica todas as passagens que falam desse personagem e começa a ler de princípio a fim. Vou pegar Davi. Davi tem um monte, tem 37 capítulos da Bíblia dedicados a Davi. Sobre João, sobre Pedro. Muito interessante. Todo o que fala os evangelhos sobre Pedro, e assim por diante. Então, eu tomo um personagem bíblico e vou acompanhando a história dele em las diversas passagens que a Bíblia me conta a vida dele. O quarto método, o método contextual. O que significa método contextual? Antes de ler um livro, eu vou e estudo nos livros sobre a Bíblia a cultura, quando foi escrito, em que língua, por quem, a história dessa pessoa. Quando você faz uma leitura contextual, por que foi escrito desse jeito, o Evangelho te abre um monte de coisas que a gente não tinha visto antes. Se você tem a Bíblia de Jerusalém, em particular, ao início de cada livro bíblico, ele tem uma introdução que é ótima. Eu estudei Bíblia, e olha, essas 2, 3 páginas da Bíblia de Jerusalém são um resumo fenomenal de cada livro bíblico. Realmente muito bem feito. Então, a gente entra em contexto para depois ler de princípio a fim esse livro bíblico. E finalmente, um resumo, ou seja, pegar um determinado livro ou um determinado capítulo e resumi-lo. Quais são as ideias principais? Qual é o esquema que está seguindo Jesus ou o autor bíblico? Todo este trabalho é um pouco cansativo, eu sei, mas acredite, quando você passa da etapa do balde para a mangueira, já fica mais fácil. E depois vai ter muito fruto. Realmente a Bíblia nos abre todo um mundo. Deus fala conosco através disto. E nós aprendemos a conhecer, a reconhecer a vontade de Deus, a sabedoria de Deus através da Bíblia. São Paulo dizia na carta aos Colossenses, no capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós,
Ensinai y aconsejai uns a otros con toda sabiduría, y cantai salmos, himnos y cánticos espirituais, louvando Deus com gratidão de coração. Olha, quando nós temos a Bíblia, ela nos instrui na sabedoria, ou seja, nos tornamos pessoas mais sábias, precisamente por causa do estudo bíblico, por causa do aprender a conhecer a vontade de Deus. Então, hoje, os discípulos de Emaús nos dão um grande exemplo. Ir a buscar a vontade de Deus, ir à Bíblia, realmente, o que Deus quer comigo neste momento da minha vida, porque Ele permitiu isto. Não, agora que estamos de um jeito especial, pedindo por estas almas que Deus quis chamar por Fernanda e por Regina, não? Que Deus acolhe a elas no reino dos céus. Mas acredite, Deus tem um propósito para tudo o que acontece em nossa vida. Nós temos que abrir nosso coração, como os discípulos de Emaús, quando eles escutavam a explicação de Jesus, eles diziam entre eles mesmos depois, não ardia nosso coração quando escutávamos a explicação das Escrituras? É isso que Deus faz conosco, Ele nos ilumina, Ele nos faz arder o coração. E o mais importante é que nós, igual que os discípulos de Emaús, quando descobrimos a vontade de Deus, aprendemos também a reconhecer Ele depois na fração do pão. No partir do pão, como vai acontecer agora nesta Santa Missa. Deus vai estar presente aqui, Ele vai se dar para você como alimento, Ele quer estar conosco através da Eucaristia em nossa alma, mas nós só abriremos nossos olhos na medida em que nós abramos também nosso coração para escutar a palavra de Deus e aprender mais sobre a sua vontade e sua sabedoria. Que assim seja.